Oi, gente, tô aqui dando uma caminhada e eu vim falar sobre algo com vocês que eu falei que eu ia falar e acabei não falando, né? Sobre o Lashon Hará, mas continuo estudando sobre isso porque eu não quero falar besteira, mas tem algo que eu já posso falar com propriedade. O Lashon Hará era punido nos tempos do templo, quando tinha o templo. O Lashon Hará, que é a língua maldizente, né? Porque Lashon Hará não é só você falar mal de alguém e isso ser mentira, mas é você falar mal de alguém, ainda que aquilo que você esteja falando é verdade. Então, nos tempos do templo, o Lashon Hará, que era a língua maldizente, ela era punida com foi traduzido como lepra na Bíblia, mas não é a lepra que é a lepra doença igual a gente conhece hoje. É tsaraat e é uma doença que começava nas paredes das casas. E começava tipo um mofo na parede das casas e o sacerdote tinha que ir lá ver até que chegava na pele da pessoa. E por que os sábios eles falam que é muito difícil fazer techuvá quando você comete Lashon Hará? O que é fazer techuvá? É quando você se arrepende. Techuvá, a palavra techuvá é retorno. É quando você se arrepende e você muda de vida. Por que é tão difícil? Então eu cheguei em casa, terminar de falar para vocês sobre o Lashon Hará. Por que é difícil fazer techuvá, se arrepender? Porque é muito difícil você reparar o dano do Lashon Hará, o dano das palavras mal faladas. Porque você pode fazer pessoas pensarem mal de outra pessoa apenas por aquilo que você falou. É muito difícil você consertar. Quando você fala mal de alguém, quando você difama alguém, quando você faz outras pessoas pensarem mal de alguém, é muito difícil você reparar isso depois, porque como você vai sair falando um por um que aquilo que você falou não era para ter falado, como que você vai consertar? É muito difícil porque as palavras, elas voam. Tanto é que quando uma pessoa era curada da tsaraat, né, que era a doença causada por Lashon Hará, pela maledicência, hoje a doença é na alma, hoje a doença é dentro da pessoa, corrói a pessoa que vive fazendo Lashon Hará. Nós não estamos isentos disso, mas é algo que a gente precisa policiar, porque estraga a nossa vida, estraga muita coisa. E aí, quando a pessoa era curada da tsaraat, ela tinha que ir no templo para oferecer uma oferta de gratidão por ter sido curada da doença que vinha através da língua maldizente, do Lashon Hará. E a oferta era 2 pombinhas, era pássaros. Essa não podia ser outro animal, era pássaro. Por que era 2 rolinhas, era 2 pássaros? Por quê? Para representar as palavras. Porque as palavras, depois que elas saem da nossa boca, elas voam. Em Eclesiastes, Salomão vai fazer uma comparação, né? Ele fala assim, ó, nem dentro do seu aposento fale mal do rei, porque pode ser que um ser alado leve as suas palavras. A Bíblia está cheia de significados que faz menção entre palavras e seres alados e pássaros. Tem um salmo que fala que maldição sem causa não encontra pouso, porque maldição é uma palavra mal falada, e se ela não tiver causa, ela não vai encontrar pouso. Presta atenção na associação com pássaros. Por quê? Porque as palavras, elas voam e elas chegam em lugares que a gente nem imagina que elas podem chegar. Por isso que é ensinado que a gente tem que tomar muito cuidado com o pecado do Lashon Hará, o pecado das palavras. Sabe por quê? Porque quando eu falo de alguém, vai ser muito difícil eu reparar o mal, talvez, que aquelas palavras
fizeram. Por quê? Porque você nunca sabe até onde elas vão chegar. Por isso que é um dos pecados em que o judeu toma muito cuidado. Eles ensinam muito sobre isso, sabe por quê? Porque o Lashon Hará causa divisão, o Lashon Hará causa mal-estar entre pessoas que muitas vezes o assunto não tem nada a ver com elas, mas porque elas ouviram falar algo de alguém, logo o coração delas se fecha para aquela pessoa sem ela saber se aquilo é verdade, porque todo conto é à vista de um ponto, eu falo daquilo que eu vejo. Então hoje, cuide das suas palavras. Quando você for falar de alguém, toma cuidado. Toma cuidado. Pensa bem. Pensa 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. Tem coisas que não tem necessidade da gente abrir a boca e falar, principalmente quando diz respeito a outras pessoas. Ah, você nunca fez isso, Carol? Não tô falando que eu nunca fiz, tô falando que eu tô aprendendo aquilo que eu devo, aquilo que eu não devo fazer. Cuidado com as suas palavras, porque como pássaros elas voam e fica muito difícil de consertar depois. Deus é o juiz e Jesus disse que no juízo final todos nós vamos dar conta de palavras que falamos, de toda palavra inútil que falamos. Nós vamos dar conta. Não está no Antigo Testamento, não. Foi Jesus que falou. Então vamos cuidar das palavras.